Esse domingo, onde comemoramos a Páscoa, a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. É bem verdade que todo domingo é comemoração da Páscoa, né? Por que a igreja evangélica, a grande maioria, guarda o domingo e não o sábado? Porque Jesus ressuscitou no domingo. E por isso também nós vamos ressuscitar. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia, no texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Tem algumas Bíblias nos bancos, por gentileza, irmãos, vocês distribuam já leva já aberto, né, a Bíblia para os nossos visitantes, né? Sejam muito bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio, ficamos felizes em tê-los aqui. Então compartilhe aí a sua Bíblia com os nossos visitantes. Abra no texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos meditar nesse texto da Palavra de Deus, ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, através da sua Palavra. 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 7. 7 até o 11, diz a palavra de Deus: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos se você puder e fale com Deus em oração, fazendo esse simples pedido: Deus, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz. Oremos. Senhor, aqui estamos nós, ó Deus, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra, e que essa palavra, como uma semente, ó Deus, que cai em boa terra, possa germinar, possa crescer e possa frutificar na nossa vida. Tende misericórdia de nós. Ó Deus, toma os nossos corações e faz a obra que cada um aqui necessita, Pai. Cada coração, o Senhor que vê, o Senhor, ó Deus, que conhece a cada um de nós. Faz aquilo, ó Deus, aquilo que cada um de nós necessitamos. Nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa semana eu tive a oportunidade de evangelizarmos numa escola onde nós levamos lá os fantoches, e a nossa irmã Dinamir contou a história também da Páscoa. E interessante que eu achei muito joia fazer o enfeite da Páscoa não com um coelhinho, mas um cordeirinho, né? Então, em vez de colocar assim na cabeça das crianças as orelhas do coelho, colocaram um cordeiro, né? Tipo um cordeirinho assim na cabeça. E aí, passando essa mensagem para as crianças que ali estavam, né?
e para os professores e professoras também. Mas nós observamos que essa mensagem, aonde o coelho e aonde o ovo de chocolate é muito divulgado, acaba muitas vezes as pessoas confundindo e pensando o que realmente é Páscoa. E uma das coisas que foi falado ali é onde começou a primeira Páscoa. Você sabe quando começou a primeira Páscoa? A primeira Páscoa começou lá no Egito, como o povo de Israel era escravo de Faraó. Lá em Êxodo, capítulo 12, fala da primeira Páscoa. E Deus fala para o povo de Israel pegar um cordeiro, eles iriam matar aquele cordeiro, comer aquele cordeiro assado, às pressas, porque à meia-noite o anjo da morte iria passar sobre o Egito. E por isso que fala, né, Páscoa, passagem. As casas onde tinham o cordeiro que tinha sido imolado, sacrificado, não morreria ninguém. Mas as casas onde não sacrificaram o cordeiro, o primogênito, o filho mais velho, desde Faraó até o servo morreu, e assim houve um grande pranto no Egito, porque eles não criam na palavra de Deus, mas o povo de Israel foi liberto. Depois, essa foi a 10ª praga, né? A morte dos primogênitos, foi liberto da escravidão lá do Egito. E qual que era o sinal? Qual era o sinal que o povo de Israel deveria colocar na porta lá, nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, vendo aquele sinal em cada porta, ninguém morreria naquela casa? Qual foi o sinal? O sangue. O sangue do cordeiro teria que se passar lá no portal, né? O portal de lá de fora, e quando o anjo da morte então passasse, ninguém iria morrer. Porque o inocente já tinha sido morto, já tinha sido imolado, já tinha sido sacrificado. Então, ali simbolizando que o inocente estava morrendo no lugar do pecador. Depois a palavra de Deus vai nos ensinar no livro de Hebreus que o sangue de um animal não tem poder de nos limpar, de nos purificar o nosso pecado. E quando o Senhor Jesus Cristo vem e para ser batizado, João Batista, olhando para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora sim. Aquilo no Antigo Testamento tinha sido uma parábola, um exemplo, uma figura daquilo que Jesus Cristo iria fazer. Ele sim, o sangue dele sim, tem poder de nos purificar dos nossos pecados. Não o líquido, mas o seu sacrifício, a sua morte. Porque eu pergunto para vocês, queridos e queridas, o salário do pecado é a morte. Por isso que o pecador precisava de um substituto, de alguém que morresse por ele. E agora o sangue não foi colocado nas portas, mas foi derramado em uma cruz. Na cruz o Senhor Jesus Cristo derrama o seu sangue. Ali o Cordeiro Pascual, como nós vemos aqui no texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 7, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E essa palavra imolar é muito forte, porque fala de morte, fala de sacrifício, fala de oferenda daquele que foi sacrificado meu, no seu, no nosso lugar. Porque caso Cristo não viesse a morrer na cruz, nós seríamos condenados ao inferno. Porque é isso que eu, que você, que nós merecemos como pecadores. Você tem consciência disso? Que como pecador você merece o inferno?
Não, pastor, mas eu sou gente boa. Por que eu mereço o inferno? Justamente por isso, porque você é um pecador. Se você não tivesse nenhum pecado, você não merecia o inferno. Mas como eu e você somos transgressores da lei de Deus, de todos os mandamentos de Deus, se nós formos honestos, nós somos transgressores dos 10 mandamentos, então você e eu vamos reconhecer que nós realmente somos merecedores da condenação do inferno. E a Páscoa só chega no coração da pessoa quando ela tem esse entendimento. E quando ele é arrependido, quando a pessoa é arrependida dos seus pecados, volta para Jesus Cristo entendendo que lá na cruz ele estava pagando qual pecado? O seu, o meu, de todo aquele que nele crê como seu Senhor e Salvador. Se você não tem esse entendimento que você é merecedor do inferno e que Cristo na cruz pagou o seu pecado, ele estava sofrendo por causa do seu pecado, então a Páscoa não chegou ainda para você. Você não foi liberto ainda do pecado, você não passou ainda pela conversão. Mas quando há arrependimento, há reconhecimento de que eu sou merecedor do inferno porque eu sou um pecador, mas Cristo pagou o meu pecado naquela cruz, então aí eu sou liberto, não mais agora de uma escravidão física como lá do Egito, mas da escravidão da morte, porque eu vou ressuscitar como Cristo ressuscitou, da escravidão do pecado, porque agora eu não sou mais escravo do pecado, para fazer a vontade do pecado, mas a vontade de Deus na minha vida, e liberto também da escravidão de Satanás. Louvado seja Deus! Jesus, como Cordeiro Pascual, ele é vencedor da morte, do pecado e do diabo. Isso tudo lá na cruz. Lá na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Lá na cruz ele pagou os meus e os seus pecados. Lá na cruz ele venceu a morte, porque ao morrer ele paga a nossa dívida e ao terceiro dia ele ressuscitou. Lá na cruz Jesus estava dizendo já, em grego as palavras tetelestai, ou seja, está consumado, está feito, está acabado, está concluído. A obra que ele veio fazer, ele terminou, e quando então, agora ele é sepultado, mas no terceiro dia ele rompe os grilhões da morte, porque era impossível para a morte deter aquele que é o autor da vida. O Deus Pai está dizendo que ele agora ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, para que eu e você, nós pecadores, fôssemos redimidos, fôssemos salvos, fôssemos perdoados, fôssemos libertos da condenação. Deus Pai, na ressurreição de Cristo, está dizendo, eu aceito, está feito, está consumado, vem para a presença do Pai Celestial e sentou à destra de Deus Todo-Poderoso. E agora intercede por nós, junto a Deus Pai. Ele está lá intercedendo por nós. Por isso que as nossas orações são feitas em nome de Jesus. Não é em nome de Maria, não é em nome de João, não é em nome de José, não é em nome de qualquer um outro, é em nome de Jesus. Não é no nome do pastor, não é no nome do padre, ou quem quer que seja, é no nome de Jesus. Porque somente ele morreu na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, e ressuscitou, e está assentado à destra de Deus Pai, e intercede por nós. Somente ele. Mais ninguém tem esse poder e essa autoridade. Somente o Senhor Jesus Cristo. E quando nós então oramos dizendo, em nome de Jesus, terminamos assim a nossa oração, Deus Pai aceita e atende conforme a sua vontade para as nossas vidas. Porque Ele é o Cordeiro Pascual
que foi imolado, foi sacrificado. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Então, eu pergunto para você, a Páscoa chegou na sua vida realmente? E aí, quando o Senhor Jesus Cristo agora reúne com os seus discípulos, ele, podemos dizer que faz a Páscoa lá, né, antes da sua morte. Por 3 anos ele faz a Páscoa, e até que no terceiro ano, com seus discípulos, no terceiro ano de ministério, ele faz a Páscoa, mata o cordeiro, faz tudo como o Antigo Testamento ensinava. Só que naquele terceiro ano de ministério, Jesus institui a Santa Ceia. Nós não iríamos mais usar o cordeiro, fazer como o cordeiro, matar e assar e colocar o sangue do cordeiro no portal. Agora nós fazemos, Jesus instituiu a Santa Ceia, ensina os discípulos a pegar o pão e dizer, olha, isso é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, isso é meu sangue que é dado por vós. Por isso, domingo que vem, sempre o primeiro domingo da semana, do mês, nós comemoramos, nós celebramos a Santa Ceia. É o que domingo que vem faremos, a Santa Ceia. Porque o Senhor é quem instituiu. E aí nós tomamos o cálice, o suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Nós acreditamos que continua sendo o pão, continua sendo o vinho, ou o suco de uva, mas a presença de Jesus está conosco. Espiritualmente o Senhor Jesus está nascendo. Por isso, querido, é tão importante você e eu participarmos da Santa Ceia. Porque todos aqueles que recebem o batismo, eles devem participar da ceia do Senhor. Se você está em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja do Senhor, nós somos chamados a convidar, a participar da Santa Ceia, como um sinal da sua comunhão com Deus, daquilo que de fato a Páscoa representa na nossa vida, essa transformação que o Senhor veio nos fazer, nos fazendo seus filhos e filhas, para vivermos na sua presença, para que num dia, na volta de Jesus Cristo, a ceia não será mais agora separados, né? Porque agora nós estamos em vários lugares do mundo, né, comemorando a Santa Ceia, mas separados. E Cristo não está fisicamente entre nós. Mas na volta do Senhor Jesus Cristo, Maranata vem Senhor Jesus, nós vamos participar da Santa Ceia, todos os salvos, todos os remidos. Olha o Cordeiro de Deus aí, a noiva do Senhor Jesus Cristo, juntamente com o noivo, o Senhor Jesus, todos os remidos, todos os salvos, todos os filhos e filhas, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, estarão reunidos diante do Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Você estará lá nesse dia? Você aguarda esse dia? Louvado seja Deus se você de fato faz parte. E aqui, nesse texto da palavra de Deus, qual a consequência da Páscoa na nossa vida cristã, como uma mudança que atinge o nosso viver? Porque além de participarmos da Santa Ceia, que é algo precioso, agora o convertido, como que vai viver o convertido? Como que o Cordeiro Pascual afeta o nosso viver? Como que a Páscoa afeta a nossa vida? Paulo vai dizer aqui, no versículo 7, ele começa dizendo, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, nova vida, como sois de fato sem fermento. O fermento aqui representando o pecado. Nem sempre o fermento é representado como pecado, mas nesse contexto aqui sim, o fermento também pode trazer crescimento, bom crescimento. Mas aqui lançai fora o velho fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E que velho fermento é esse? Ele vai dizer no verso 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia,
e sim com os asmos, com os pães da sinceridade e da verdade. Então nós temos duas coisas aqui acontecendo nessa mudança de vida, porque a Páscoa chegou na sua vida realmente, se você é um convertido a Jesus Cristo. O que vai mudar na sua vida? Você vai lançar fora o fermento da maldade e da malícia. Porque nós, naturalmente, como pecadores, somos maus, somos maliciosos. Mas agora nós temos uma nova vida para viver não mais nessa maldade e malícia, mas vivermos na sinceridade e na verdade. Olha a mudança. Lançou fora o velho fermento e agora nós temos uma novidade de vida, um novo viver em sinceridade e verdade. Vamos pensar um pouquinho sobre a palavra sinceridade, porque sinceridade, é fácil ser sincero, tem pessoas que falam assim, eu sou sincero, o que eu tenho que falar eu já falo na cara, mas é fácil você falar dos defeitos, dos erros dos outros, dos pecados dos outros, não é mesmo? Mas quando fala que sermos sinceros, é quando nós somos sinceros falando do nosso pecado, dos nossos defeitos, daquilo que nós fazemos de errado. É essa sinceridade. E aí, nessa sinceridade, Deus vai transformar o nosso viver, como nós oramos aqui. O presbítero Renato colocou na oração o versículo de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a sinceridade que Deus quer de nós. A nossa confissão. A nossa confissão. Quando nós temos essa sinceridade com Deus e uns com os outros, nós vamos vencer a falsidade e a hipocrisia, a tendência de usarmos máscaras, de ficarmos tentando esconder, tentar tampar o sol com a peneira, né? Tentar esconder aquilo que Deus já sabe, já conhece, já vê. Então, agora uma nova vida, nós não precisamos mais viver em falsidade e hipocrisia e usando máscaras para tampar, não, nós somos sinceros, rasgando o nosso coração diante de Deus, colocando de fato aquilo que nós somos, por aquilo que nos conhece, por dentro e por fora. E assim, sinceridade, os asmos da sinceridade e da verdade. E a verdade te lembra de quê? O Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha aí a libertação da Páscoa. E quem é a verdade? O Senhor Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então, sinceridade e verdade. Essa é a Páscoa que nós precisamos, o nosso viver diário, na nossa vida diária. Não só nesse momento, uma vez por ano, quando nós recordamos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. Mas durante todos os dias da minha vida, eu vou viver em sinceridade e verdade. Porque eu lancei fora o fermento, o pecado, da maldade e da malícia. Agora, somos tentados a viver a maldade e a malícia, né? Como pecadores que somos ainda, vivendo a luta contra o pecado, nós temos essa luta da tentação. A carne contra o espírito contra a carne. Satanás está nos tentando, ele quer nos fazer voltar ao velho fermento. Mas Deus nos dá a graça de vivermos, quando caímos, confessar e receber o perdão do Senhor. Mas há um perigo muito grave, o versículo 9 vai mostrar para nós aqui. Olha o que acontece aqui, irmãos. Versículo 9, 10 e 11. Se nós não tivermos esse cuidado de vivermos em sinceridade e verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Ou seja,
os avarentos, que amam o dinheiro, os roubadores, os idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Então, Paulo, na sua carta à igreja de Corinto, ele diz, olha, não se associe com os impuros. Mas eu não estou dizendo os impuros daqueles que são no mundo, avarentos, roubadores, idólatras, porque se for assim, a gente vai ter que sair do mundo. Porque no mundo é isso que existe. As pessoas amam o dinheiro, as pessoas amam a impureza, amam a desonestidade, o roubo, a idolatria. É isso que nós vemos no mundo. Mas aí a advertência, diz Paulo, não é para com relação às pessoas que nós estamos no mundo, porque nós estamos no mundo, aqui Deus nos colocou aqui até a volta de Jesus para ser sal da terra e luz do mundo. Mas não se associar com quem? Versículo 11 vai dizer, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, olha o perigo aí, olha o velho fermento aí, da maldade e da malícia. Alguém que se diz irmão, mas for impuro, for avarento, que é amor ao dinheiro, for idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Aí é que está o perigo. Aqueles que se diz irmão, mas vive na impureza. Se diz irmão, mas vive no amor ao dinheiro, na avareza. Se diz irmão, mas é um ladrão. Se diz irmão, mas é um idólatra. Se diz irmão, mas é um maldizente, é um fofoqueiro. Se diz irmão, mas é um beberrão, é dominado pelos vícios. Se diz irmão, mas está vivendo no pecado. A Páscoa verdadeira precisa chegar para ele ainda. Precisa de morrer para o pecado, lançar fora o fermento velho da maldade, da malícia e viver a sinceridade e a verdade. Como é você? Você se diz irmão e é verdadeiro irmão? Ou você se diz irmão, mas é um falso irmão? Que Deus nos ajude a vivermos da nossa Páscoa, nossa vida, cada dia, com os pães asmos da sinceridade e da verdade, sendo transformados pela graça, pelo poder de Deus. Não quer dizer que nós sejamos perfeitos, não quer dizer que nós sejamos pessoas que nunca vamos pecar, não é isso. Mas quer dizer que aquele que uma vez foi transformado, foi convertido, ele vai ter uma novidade de vida. A vida tem que mudar, não pode permanecer a mesma vida no pecado. Houve uma transformação. E aí, como é a sua vida? E eu não estou dizendo aqui, Paulo citando aqui alguns pecados mais escandalosos, mas é qualquer tipo de pecado. O pecado do orgulho, o pecado da vaidade, o pecado da preguiça. O que domina a sua vida? De fato é Cristo ou é o pecado? Se é o pecado, você ainda precisa ser liberto. Você precisa passar pela Páscoa ainda. Você está escravo, você é um escravo ainda. Você é um escravo. A Páscoa não chegou para você ainda. Você está escravo. Você precisa do libertador, que é Cristo Senhor, o nosso Cordeiro Pascual. Mas para isso, eu quero terminar aqui com essa palavra, para isso, você precisa ser sincero e falar para Deus, Deus, eu sou escravo desse pecado, me liberta. Amém? Se você já foi liberto, dê graças a Deus, porque não é porque você é melhor do que ninguém, é porque Deus teve misericórdia da sua vida e te libertou, e a Páscoa chegou para você. Então viva com gratidão, com profunda gratidão. A palavra de Deus diz que o morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos orar? Convido você a ficar de pé por um instante.
A Páscoa precisa de chegar na sua vida ainda, a libertação. Fala isso para Deus agora. Seja sincero. Lança fora o fermento da maldade e da malícia. Como? Reconhecendo para Deus. Deus, eu sou um pecador. Me liberta, me salva, tem misericórdia de mim. Se você fizer essa simples oração com sinceridade, Deus está ouvindo a sua oração. Ou você pode continuar do mesmo jeito que está e sair daqui e continuar sendo um escravo. Mas se você quer a Páscoa hoje para a sua vida, fale com Deus agora. E se você já foi liberto, dê graças a Deus. Isso é obra do Espírito Santo na sua vida. Deus maravilhoso, nós te adoramos nesta noite, meu Pai, porque Jesus veio, o Cordeiro que foi imolado, foi sacrificado naquela cruz para pagar o nosso pecado. Ó Deus, Ele não merecia, nós sim merecemos a condenação, o inferno, mas para que nós não fôssemos lançados no abismo do lago de fogo e enxofre, o Senhor sofreu o inferno naquela cruz em nosso lugar, pagando o nosso pecado. Mas o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu a Satanás, porque o Senhor, ó Deus, veio nos salvar e salva, de fato, todo aquele que crê em Ti como Senhor e Salvador da sua vida. Obrigado porque o Senhor nos deu a fé para crer. E hoje nós declaramos que nós amamos o Senhor, que a nossa vida pertence a Ti, que nós queremos viver para Ti todos os dias da nossa vida, vivendo em sinceridade e verdade, lançando fora o fermento velho da maldade e da malícia, vivendo, ó Deus, uma nova vida, porque fomos libertos, a Páscoa chegou para nós. Ó Deus, que o nosso coração se encha de gratidão, de alegria, de júbilo, de festa na presença do Senhor, por tão grande libertação, por tão grande salvação. Obrigado, meu Deus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, ó Deus, aqui em toda a face da terra. Ó Deus, aqueles que já foram libertos e aqueles que precisam de libertação, faz essa obra, Pai. Aquele que agora se volta para Ti em oração, reconhecendo o seu pecado, sinceramente pedindo perdão do Senhor. Ouve a oração, ó Pai, dessa pessoa que Te busca agora, pedindo, ó Deus, pela salvação, pelo perdão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém.